Tudo começou lá em 92, no Rio de Janeiro, a Eco 92, a Cúpula da Terra. Foi uma festa. O mundo inteiro se reuniu para discutir meio ambiente. Foi ali que nasceu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, UNFCCC. Uma espécie de constituição climática assinada aí por quase todos os países do planeta. Dessa convenção saiu a ideia. Todo ano, os países voltariam a se encontrar. Um grande conselho anual batizado de Conferência das Partes, ou COP. Essas convenções, elas têm burocracias permanentes junto à ONU, que trabalham 365 dias por ano. Eduardo Lunardelli Novaes é administrador de empresas, produtor e empreendedor rural. Foi secretário do Clima e Relações Internacionais e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente durante o governo Bolsonaro. E anualmente é feita uma assembleia das partes, que seria como se fosse um plenário, que é, em teoria, a instância suprema decisória dessas convenções, que são as convenções das partes, ou Convention of the Parties, chamadas de COP. Naquela época, o debate climático e ambiental no mundo tinha 3 características compartilhadas. A primeira delas é que existia um problema cuja fonte era as emissões de gases de efeito estufa atreladas à produção de energia. Daniel Vargas é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Harvard, é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, foi secretário de Desenvolvimento Sustentável e secretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A segunda, essas emissões eram resultado de um processo de industrialização que aconteceu historicamente, sobretudo nos países ricos do Atlântico Norte. À medida em que cresceram industrialmente, passaram a usar como fonte energética o carvão ou o petróleo, e o resíduo dessa energia hoje provoca, ao longo do tempo, potenciais alterações na dinâmica do planeta. E a terceira, para combater esse problema, nós precisamos, de um lado, frear ou separar um espaço de liberdade para que os países mais pobres possam crescer e se desenvolver, não deixando assim que essa ocupação da atmosfera por gases produzidos no norte sirvam como uma espécie de proibição para novos países mais pobres avançarem. E, portanto, naquela época, o problema era um problema energético, industrial dos países ricos. O objetivo era acompanhar o progresso e principalmente negociar compromissos coletivos. Afinal, de nada adianta um país reduzir suas emissões de carbono se outros aumentam. A primeira edição aconteceu em 95 em Berlim e de lá não parou mais. São quase 3 décadas de encontros, negociações, resoluções, fotos oficiais, promessas e muita polêmica. Foi numa COP que nasceu o Protocolo de Quioto, em 1997. E as partes, membro dessa convenção, determinaram que, embora o suposto problema de mudanças climáticas antropogênicos fosse um problema global, as responsabilidades seriam diferenciadas, porque o grande estoque de gases de efeito estufa foram acumulados na atmosfera ao longo de séculos, e, portanto, os países ricos tiveram, notadamente, uma responsabilidade muito maior no acúmulo desses gases do que os países em desenvolvimento que se desenvolveram mais tardiamente. Esse foi o primeiro acordo internacional que obrigava países desenvolvidos a cortar suas emissões. O Protocolo de Quioto, ele impunha metas de redução de emissão de gás de efeito estufa exclusivamente para os países desenvolvidos. E os países em desenvolvimento não tinham que estabelecer suas metas de redução, justamente porque eles estavam atrasados no seu desenvolvimento e, podemos dizer, até na Revolução Industrial. Mas não deu certo. O Senado americano não concordou, não ratificou a decisão da COP. O Canadá pulou fora em 2011 e, no fim das contas, só um ou outro país, como o Japão, chegou perto de cumprir as promessas do Protocolo de Quioto. Ocorre que, evidentemente, esse formato não é um formato que interessou aos países ricos. E foi por esse motivo que em 2015 foi assinado, sob muita pressão dos países ricos, com voluntarismo de países, digamos, ingênuos como o Brasil, o Acordo de Paris, que essencialmente substituiu o acordo anterior, onde todos os países teriam que estabelecer suas metas nacionais de mitigação
de gases de efeito estufa.